Olá, olá, bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver vendo no outro dia e em outro horário. Hoje nós temos mais um Me Conta. Me conta a sua história. É um projeto para ouvir histórias de pessoas incríveis, seus trabalhos, os seus projetos. Hoje nós vamos trazer uma pessoa maravilhosa, artesã de mão cheia. Ela faz flor de chita e tem muito mais história, muito mais história. Meio cigana, mas ó, é incrível. Me conta a sua história. Hoje eu vou convidar a Mica para vir aqui e contar, se vocês quiserem, enquanto estamos aguardando o resto do pessoal. A Mica, o Instagram dela é Oficina Mica. Acho que ela vai falar mais. Ela vai falar mais sobre a sua história. Muito bem, vamos convidar, vamos aguardar enquanto a Mica não entra. Obrigada, Helena. Helena tá sempre me prestigiando. Helena. Helena consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Já teve aqui no Me Conta. Se você quiser, vai lá no meu IGTV. Tem toda a trajetória da Helena, que é incrível, incrível. A Helena faz parte, junto comigo, do grupo das avós. Aprenda com uma avó. Se você quiser aprender com uma avó, entra lá no site e se inscreva. Bom, como você já sabe, porque você está aqui no meu Instagram, meu nome é Marta Cunha, eu sou terapeuta holística, trabalho com a técnica Aura Master e outras técnicas também. Eu faço, né, um trabalho junto com as plantas, fitoterapia, fitoenergética, aromaterapia, outras terapias como reiki, chakras, alinhamento de chakras. E agora eu também coloquei, era uma coisa que eu fazia só para alguns amigos particulares, alguma coisa só para os meus amigos mais chegados, mas estou colocando no Instagram também a minha leitura de baralho, a leitura de baralho cigano, a leitura de baralho da fitoenergética, da aromaterapia, mensagem dos anjos. Se você quiser, me manda uma mensagem. Oi, Rosimara, como vai você? Saudade da sua risada, Rosimara. Tudo bem? Vamos lá, estamos aguardando. Enquanto a gente espera, manda aviãozinho aí, vai lá no aviãozinho que tem embaixo, clica no aviãozinho e marca seus amigos para assistirem essa live com a Mica. Deixa eu ver se a Mica já entrou, a Mica não entrou ainda. Convidar para participar, vamos esperar a Mica entrar. Deixa eu avisar ela que eu já estou aqui. Você tem que entrar no... eu pus tudo no... Deixa eu só escrever aqui para ela, pessoal. Instagram. Muito bem. Isso. Eu já estou lá. Eu já estou te aguardando. A Mica faz parte do grupo das avós. Oi, Tony. Oi, Márcia. Pensei na Tony ontem. Vamos ver aqui. Aí a Mica entrou, a Fátima. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Muito bem. Me conta. Me conta a sua história. Se você quiser me contar a sua história, você me manda uma mensagem e a gente agenda um dia para contar a história, tá bom? Aí, Tá, bom consegui entrar.
Você sabe que eu, depois que conversei com você hoje de manhã, eu fui correndo, não dá para ver agora, eu fui toda me enfeitar lá, ó, até eu coloquei um pingente aqui, isso é um aromatizador. Eu Ah, é? não, eu nunca uso nada, pescoço, mão, nada, porque eu fico, me incomoda um pouco. Mas hoje, em homenagem à Mica, eu coloquei um aromatizador. Dolores entrou, muito obrigada por vocês terem vindo. Mica, Eu tenho um brinquinho aqui. olha só o brinco dela, gente. Então, Me eu conta, tenho algumas. Ah, bom dia para todo conta mundo, a né? sua história, mas antes, me conta da onde você está falando, né? Se você está me ouvindo bem, se está tudo bem. Me conta. Então, bom dia novamente para você e para quem está aí vendo a gente hoje, né? Que é um prestígio. Bem, eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou a Mica Ventes, como a maioria dos artesãos aqui de Vitória me conhece, do estado todo me conhecem, né? Mas a minha origem mesmo, eu sou mineira. Sou mineira de uma cidade, aliás, nem é cidade, é um distrito muito pequeno que era conhecido como Quatituba, Quatis, que é a terra dos Quatis, né? E que é uma rua, uma estrada de chão, que eu nem sei hoje se está pavimentada, mas é bem assim, nasci numa fazenda de filho de italianos, meu avô era italiano, ele foi o fundador do tal vilarejo, que depois foi crescendo e virou um distrito, né? Originalmente de famílias de italianos da família Bravin, que é bem conhecida também. Meu sobrenome Ventes, é claro, peguei emprestado do marido, então, e assim a gente vai levando a vida, né? Nasce com nome, de nome, vai trocando. Eu troquei já 3 vezes de nome. Então, é a trajetória da gente, né? Bem, é, eu sou originária de família de ciganos também, meu pai tem essa origem de ciganos, então eu acho que aí deriva a minha inquietação de não parar em lugar muito tempo. Agora eu estou até parada há muito tempo, mas a cabeça é quem não para, o espírito é muito inquieto. Então eu acho que essa descendência, essa inquietação, o que eu estou fazendo agora, daqui a pouco já estou pensando em outra coisa, estou criando um objeto, já estou criando 2 dias para frente. Se você me conta alguma coisa que você está pensando, eu já estou com ele pronto na minha ideia, já estou pensando em como elaborar aquilo ali. Então, existe Vamos essa brincar de inquietação. outra coisa, né? Vamos brincar de outra coisa. Eu contei isso. Eu tenho uma amiga que é artesã, que é uma fera nos estandartes, maravilhosa ela. E ela mesmo fala: cansei de brincar de fazer boneca, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de bordar, vamos brincar de criar almofadas. Aí a gente vive brincando, né? E a vida é essa brincadeira mesmo, né? Mas me Descoberta. conta como é que você chegou aí no Espírito Santo? Qual foi a trajetória de Minas até o Espírito Santo? Então, é uma história bem longa, mas vou tentar resumir. Eu tinha 5 anos, minha mãe se separou do meu pai com 3 crianças e ela era costureira originariamente. E naquela época, 1900, lá vai bolinha, 60, eu tinha com 5 anos, eu sou de 55. E aí eu fui entregue para minha avó, né, e o meu avô para cuidarem de mim. Então eu vim para Vitória a primeira vez. Mas eu acho que eu era meio impossível, eu devia ser muito levada, né? Porque eu fiquei de 5 até o 7, depois voltei para cá, depois voltei para lá, e eu passei a maior parte da minha infância e adolescência morando 1 ano em cada casa. Então, eu estava na casa de uma avó, e daí a pouco uma tia engravidava e me jogava para casa da tia. Aí o menino nascia, não sei o que, talvez eu beliscasse as crianças, me mandava para outra casa. E assim foi. Essa ciganice também foi fácil de adaptar, né? Falo que eu vivo que nem um camaleão, assim, vou me adaptando às situações e aos locais onde eu estou, né? Não tenho essa dificuldade de falar, ah, preciso de um tempo para me organizar. Não. Eu já nasci organizada no lugar onde me coloco. Estou ali.
Planeta está aqui, vim para ficar e fazer alguma coisa e para me Eu, divertir muito. eu tenho uma frase que diz assim: vem comigo, que no caminho eu te explico. Ah, isso é ótimo. Vem comigo e a gente descobre. Eu acho melhor assim. Vem comigo que eu não vou te explicar. A gente vai descobrir juntos. Essa eu acho que faz mais do meu perfil. Bem, eu fiquei aqui, eu cresci, então eu fiz parte do ensino fundamental, depois do ginásio voltei para Minas, depois voltei. Quando eu fiz o ensino médio, me formei como professora primária. Já entrando dentro da escola, atravessando o muro, passando pela escola, pulando o muro e não ficando na sala de aula. Porque eu Mas não queria. você estudou em Minas, em Belo Horizonte? Não, não, eu estudei aqui em Vitória. Em Mas Vitória. Ah, aquela. você já foi para Vitória. Eu já estava em Vitória de volta. Então eu queria ser artista. Meu negócio era ser artista, né? E isso na minha cabeça, porque é aquela coisa das novelas de rádio, televisão, aparecendo, os festivais de música eu escutava no menor volume, porque minha avó não deixava, e tinha aquelas coisas. E eu sempre fazia, mas terminei a escola normal, bater o pé que eu não faria faculdade, que eu tinha que ser professora, e eu me rebelei, professora, jamais. Eu falava, de jeito nenhum, não queria ser professora, né? Queria fazer coisas que fossem diferentes. E aí, o que, que a gente vai fazer? Tinha, no meio do caminho, tem os aprendizados, né, da infância, que a gente absorve das tias, da mãe. Então, uma história, porque você vê que eu trabalho muito com flores, né? Então, aí vem uma história muito interessante. Minha avó não sabia ler, não sabia escrever. E eu fui uma das pessoas que ajudou ela nessa caminhada de ler e escrever. E ela falava assim: eu quero ir ao centro da cidade. Quem é que ia com ela? Eu, porque tinha que ler a placa do ônibus para ela, tadinha, né? E ela queria. E aí surgiu um produto que na época estava iniciando o plástico no Brasil, né? 1960, 65, estava começando o plástico, aquelas cortininhas de plástico de banheiro, lembra? E aí Uhum. apareceu um grande produto que eram as flores de plástico, que já se comprava o kit naquela época. Vinha os kits dos Estados Unidos, não sei de onde que vinha. E ela quis aquelas flores. Mas só que ela não sabia ler o passo a passo do manual, ela não entendia, e ela me levava junto. Então a professora explicava, eu aprendi, chegava em casa e ensinava ela. E nessa história, quem acabou fazendo as flores fui eu, né? Então aprendi a fazer flor muito criança, com Naquela 8 anos. época fazia com boleador, né? Então, eu uso boleador até hoje e eu tenho Uhum. ferramentas muito antigas. As minhas de ferro, de bronze, que são muito lindas, são assim, preciosidade para mim, que você Ai, não que lindo. encontra hoje. É. Não encontra, né? E eu fico assim, quem tem, por favor, eu compro. Se quer fazer, me vende. Ah, da minha avó, da bisavó. Tem importância, eu compro. Eu acho Ó, que deve faltar para o conjunto todo umas 2 ou 3 só figuras das fotos. E nessa história ele falava: não, você tem que fazer isso, tem que fazer flor, tem que fazer. Eu detestava, eu não queria bordar, eu fui obrigada a aprender a bordar, eu não queria bordar. Vai aprender a fazer crochê, aprendi, mas não queria fazer crochê, queria ser artista. Não tinha nem noção do que era ser artista, né? Artista o quê? Artista é cantar, artista é para televisão. Nós, artesãos, somos artistas, né? E só que isso está no espírito de cada um. Bem, e eu bati o pé, falei que não, não, então eu vou ser secretária. E uma coisa, eu acho que a primeira virada de mesa foi no dia da minha formatura, que eu falei tchau para minha avó e fui embora. foi embora Aí para onde? fui morar com as primas que estavam fazendo faculdade, que era meu sonho, né? E para sobrevivência, a gente vai trabalhar com alguma coisa. Fui trabalhar num consultório, depois eu fui ser secretária, me colocaram para ser secretária sem saber nada. Não sabia nem atender telefone. Você aprende na marra.
Fui secretária. A Cláudia, nossa amiga do Rio, está dizendo que a Globo perdeu uma grande artista. Então, pois é, meu primeiro emprego, eu fui trabalhar nos Diários Associados, TV e Rádio Tupi. Fui secretária do direito. Não sabia nem o que era ser secretária. Mas aprendi, né? Eles tinham paciência, me ensinaram, eu tinha 17 anos. Aí, daí, fiz um concurso grande, com uma empresa grande, que é a Vale, que era a antiga Vale do Rio Doce. Fui trabalhar na Vale do Rio Doce, mas nesse meio tempo, me apaixonei, né? Primeiro namorado e tal, quero casar. E aí, como é que vai casar? Minha mãe falava, minha filha, nós não temos dinheiro para comprar sua roupa. Não tem importância, a senhora costura. Aí ela, tá bom, costurar eu costuro. Mas o vestido de noiva vai ficar muito simples, sei o quê. Então, a mãe do namorado da minha irmã fez a blusa em crochê, com aquela linha, ser crochê. Fez uma Crochê de blusa linha. de linha, com fio prateado no meio. E aí queria mais, então vou fazer a cabeça, vou fazer o arranjo de mão, eu sei que consegui alguém para fazer, tudo natural. Casei, continuando querendo ser artista. Nesse meio tempo, inventei de entrar para o teatro, fiz o que tinha. Até um dia eu olhei para o meu marido e falei, cansei, não quero mais brincar de casar. Não quero brincar de casinha. Depois de separação, ele perguntou assim para mim um dia, mas por que você quis se separar? Ah, não sei. Ele falou, você disse para mim que queria ser livre. Só que 6 meses depois eu já estava casado com outro. Ai, ai. Mas, mas meu segundo marido foi um desafio, né? Porque ele era um cara que... Ele era uma pessoa, assim, muito culta, falava vários idiomas, era um grande administrador de empresa, mais velho que eu. Então, ele tinha histórias que me encantavam. As histórias dele me fascinavam. E aí vem aquelas épocas que as vacas ficam mais do que magras, né? Então, vem aquele plano infeliz do governo, em que foi congelado todo o dinheiro, o plano Bresser, que tinha essas questões políticas. E um dia a gente tinha casa, no outro dia não tinha mais nada, estava tudo congelado. E aí, o que eu vou fazer? O que ele vai fazer? Vamos costurar, né? Vamos pegar aquilo que a gente sabe fazer. Fui fazer uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. A Xuxa estava no auge. Lembra da história da Xuxa? Com aquelas roupas de cor. Me metia a fazer aquilo. Sobrevivi durante um tempão fazendo roupa de couro sobre medida com taxa. Fazia aquilo, fazia biquíni, fazia as coisas mais assim, mais criativas que se podia fazer na época, né? Mas também cansei de brincar disso. Vamos costurar outras coisas. Porque a moda vai passando, né? Eu sei que um dia eu descobri que eu estava costurando roupa de linho, sem ter corte, sem nada, só com uma memória que eu tinha de como a minha mãe fazia. Minha mãe era costureira de taier, né, de terninhos. E assim foi. Fui embora para a Alemanha, fui viver na Alemanha com meu marido lá, e eu fazia muitas coisas. Nesse meio de caminho, Marta, se eu parar e anotar, é muita estripulia que eu fiz com arte. Eu fui morar um período em Ouro Preto, mas antes de ir para Ouro Preto, eu fui fazer uma viagem. Cheguei em Ouro Preto, conheci o Libório Bretas, que para mim era assim o maior escultor que tinha em Ouro Preto. Fiquei apaixonada com o trabalho dele. Aí eu olhei para aquele monte de pedra lá, olhei para o meu marido e falei, você faz esse negócio, eu também faço. Aí ele, como que você não... Ai, ai. Muito atrevida, né? Eu também faço isso. Aí ele falou, duvido. Eu falei, não duvide, hein? Aí ele, tá bom, vou pedir ele 2 pedaços de pedra. Eu sei que ele pegou 2 pedaços de pedra, colocou dentro do porta-malas. Eu tenho essa peça, a primeira peça que eu fiz, não me desfaço dela. Aí cheguei em casa, mudou, acabou as férias, tá bom.
o que pode ter acontecido? Acabei com as chaves de fenda, com as gruas que ele tinha, as ferramentas, picando pedra dentro da garagem para poder fazer uma escultura. Mas saiu. Saiu uma escultura. Aí ele, você acabou com a minha chave de fenda. Você acabou com não sei o que, acabou com o formão, que eu não sabia nem nome de ferramenta nem nada. Mas eu fiz a pedra. E aí invoquei que eu queria fazer escultura, né? Claro, gostei de brincar de escultura. E eu fui me aprimorar. E há uma coisa em mim, Marco, que é muito interessante, que eu acho que falta muito em muitas pessoas, que é garra. Eu chego a ser obcecada quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero aprender, né? Deixa eu Eu te esgoto. contar. Deixa eu te contar. Eu acho que a gente é obstinada, né? Eu uso muito essa palavra. E eu me reconheço muito em você, assim, porque eu sou muito parecida. Eu, uma vez, inventei que eu queria aprender a trabalhar no bambu. E daí eu vi um cara, fui aqui em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira, e tinha um sujeito lá fazendo faquinhas, e fazendo talher, e fazendo coisa com bambu. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que esse eu me vi em você falando agora. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara. Eu vou fazer esse troço. Cheguei em casa, e o meu marido falou assim, o que aconteceu com as facas dessa casa? Eu não tenho nenhuma faca mais com corte. Eu acabei com o fio de todas as facas até aprender a fazer o negócio, mas foi muito interessante. É só para dizer que a gente tem uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Um desafio, uma coisa que para a gente parece que tem uma fagulha que a gente vai atrás ali quer pegar, não é isso? É exatamente isso. Uma coisa interessante, quando as pessoas me perguntam, mas como que você começou a fazer isso? Por que você foi fazer? Eu falo, eu não fui fazer. Aquilo é que chegou até mim. Eu falei, se chegou até mim, eu tenho que provar, né? Tenho que experimentar. Bem, entre as ferramentas, claro que minha faca de cozinha, garfo, colher, tudo entrou na roda, né? E aí eu me senti desafiada. Eu sei que eu fui para Ouro Preto, passei um tempo com ele para aprender a esculpir. Disso de aprender a esculpir, eu fui para a escola Guinhar, em Ouro Preto. Nós fomos morar em Ouro Preto, ia 5 horas da manhã, com aquele frio de Ouro Preto, subia aquela escadaria da igreja São Francisco de Paula, em Ouro Preto, morrendo de medo de fantasma, que eu passava do lado do cemitério, tudo escuro ainda, para poder ir para a escola. Para poder ir para a escola. E ele ficava da janela me vigiando, até parece que resolvia alguma coisa, né? Ele da casa me vigiando pela janela, e eu subindo a escada. Aí me sentia protegida. E lá eu me envolvi com a cerâmica também. Aí me fascinei com a habilidade de criar. E aí botei na cabeça, quero fazer escultura, mas eu quero entender o barroco. Então não bastava só picar pedra. Eu queria picar pedra, mas queria o barroco também. Fui estudar barroco. Fui ler tudo que era de barroco, tudo. O que você imaginar, eu entrava dentro da escola de arte, pesquisava na biblioteca tudo que podia, eu busquei do barroco. Bem, mas como a inquietação não para, meu marido era igual. Mudamos de Ouro Preto, fomos para São Paulo, e carregando pedra, né? E levei um monte de pedra para continuar picando pedra. Piquei muita pedra em São Paulo, aí tinha uma galeria que queria expor minhas peças também, mas tudo era muito difícil, porque nesse meio tempo veio o filho, né? Uma criança pequena e tal. Foi quando eu conheci um grupo de teatro, e aí eu fiquei apaixonada com os bonecos de papel machê. Não. Aí parei de brincar de pedra, não quero mais. Quero brincar de fazer boneca de papel. Me envolvi com o teatro e com o boneco de papel machê. E uma história interessante, que antes eu já tinha experimentado o papel machê com um grupo de teatro aqui de Vitória. E aí fazia máscaras e tal, muito interessante.
E nessa época eu engravidei, né? Minha mãe olhava, minha filha, não faz isso. Seu filho vai nascer com essa cara dessas máscaras. Aquela coisa de mineiro. Sabe, mineiro supersticioso? Grávida não pode olhar coisa feia porque o filho nasce feio, né? Olha para alguém bem bonito para nascer bonito, né? Ela falava, seu filho vai nascer assim. E eram aquelas máscaras de kabuki, que eu estava Sei. encantada. Kabuki não tem nem nariz, né? Que o japonês. E meu filho nasce gorducho, com aquele narizinho pequenininho. Ela falava, tá vendo? Eu falei com você que seu filho ia nascer. Tadinho, ele era muito feio quando nasceu, viu? Depois, hoje ele é um homem lindo. Quando eu conto isso para as pessoas, a minha mãe ficava nisso. Bem, encantei pelo papel machê e tal, já tinha mais uma técnica. Dominava, fiz muito boneco para teatro, ajudando outros grupos, mas nada profissional, tudo meu era de entusiasmo, né? E meu marido tinha uma profissão que não parava em lugar nenhum também. Então, ele morava um ano aqui, daqui um ano mudava para outro lugar, e de São Paulo, de repente, eu estava em Olinda. O Ah, que mais fantástico pode acontecer em Olinda? os O que eu bonecões. fui atrás do Silvio Botelho, o homem dos bonecos de Olinda, que é Nossa, eu um conheço. amigo meu, um grande amigo meu, e lá foi uma história muito interessante, porque a mulher do dia é a boneca mais famosa que tem lá, e o homem da meia-noite. Então, o homem É. da meia-noite sai todo o carnaval, mas sai sempre à meia-noite. E a mulher do dia só saía do dia. E nós dois resolvemos casar os dois. Vamos casar o homem da meia-noite com a mulher do dia. Ah, a boneca estava toda arrebentada, toda destruída, né? Eu vou restaurar essa boneca. Ela era toda de papelão, porque hoje é feito em resina, é feito com estrutura de isopor, mas antes era tudo papelão, era papel machê com papel de cimento, papel de embrulho, né? A boneca enorme, ela era imensa aquela boneca. E eu me envolvi ali também. E aí, uma cidade só tinha artista. Eu fui para lá em 89. Meu filho Nossa. estava com 3 anos. 89, ele estava fervilhando de artistas no Alto da Sé. Eu estava no meu mundo, aquilo ali. Aí, hoje, é a Casa do Artesanato, no Alto da Sé, é a casa onde eu morei, e eu criei a Casa do Barro nessa casa. Uma casa que tem uma fonte de água. Era um casarão que estava abandonado e eu consegui que me alugasse a casa, mexemos na casa toda e eu fiz o ateliê ali e uma oficina de cerâmica. Ali eu Ah, fazia cerâmica, escultura, fazia boneco, fazia de tudo e muita gente ia para lá. Eram pintores, eram músicos, ia lá para casa e era muito bom viver ali, viu? Tenho paixão por aquele lugar. Sou apaixonada, mas a roda está sempre em movimento, né? Se parar, cria lodo. Então é. vamos movimentar. E um dia meu marido chegou, amanhã estamos indo embora de Olinda e vamos embora para Friburgo. Olha o contraste. Sai de Vitória, vai para Ouro Preto, de Ouro Preto, de São Paulo vai para Olinda, de Olinda vai para Friburgo, chega em Friburgo, o que eu vou fazer da minha vida? Nesse caminho, nessa trajetória de tantas pessoas, eu conheci muitos terapeutas. Era a fase da medicina alternativa, né? A terapia holística. Ah, minha filha, para mim basta 24 horas, né? 24 horas eu me formo. Olha, eu li tudo que tinha que fazer eu morei até 93. Eu morei 4 anos em Olinda. Quase 4 anos. Nesse meio tempo, além de ter a cerâmica, que tinha um monte de ceramistas que trabalhavam, me encantei com a tal da terapia, né? Mas o que me encantava era o esoterismo. Esoterismo, fiquei apaixonada, né? E o meu marido era um estudioso, e desde que eu conheci ele, que ele se envolvia com astrologia, mas não era. Tinha que estudar muito para ser astrólogo. Eu queria coisa muito imediata, né? Queria fazer com as mãos.
E um dia apareceu alguém lá querendo uma consulta de tarô e falou: Você sabe fazer? Eu falei, imagina se eu sei, você embaralhar as cartas para mim. Não, vai lá atender a moça. E eu não fui, me atrevi, virei taróloga de uma hora para outra. Não me pergunta, nunca tinha lido tarô, nunca tinha lido tarô. É o, E era é o, muito. o É o sangue do cigano, é o sangue do cigano. menina, quando eu abri as cartas assim, eu comecei a falar para a moça assim, 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 assim. E aquele gelo na barriga, meu Deus do céu, se eu estiver falando muita besteira, a mulher vai voltar aqui. É, passou. E era muita gente para eu atender, viu? E era o pum. E eu, jovem, linda, né? Aquele cabelo comprido, era a própria cigana, né? Era a própria. Porque era é aquele arquétipo que as pessoas buscam, né? O místico busca isso. Ele busca essas figuras que faz ele sonhar, faz ele viajar. Eu tinha muito essa figura mesmo. Então tá bom. Fomos para Friburgo. Friburgo continuou a trajetória do esoterismo, não tinha pedra para eu picar, era muito frio para o papel machê secar, então vamos fazer o que está. Bem, já tinha um vasto Você conhecimento. montou uma tenda na praça. Não montei uma tenda. Sabe o que aconteceu nesse período? A Tânia Alves, que é atriz, tinha a fazenda lá do hotel dela. Eu tinha conhecimento e alguma experiência. E ela tinha a ideia de criar um spa olímpico. Fazer. O que você pode contribuir? Eu falei, eu só tenho história, dinheiro eu não tenho. Ela falou, eu tenho a fazenda também, dinheiro não tenho. Olha, eu sei que nós reunimos 16 pessoas com conhecimentos diversos. Astrólogo, os melhores do Rio de Janeiro, os conhecidos do Rio de Janeiro, que era Sérgio Seixas, era a Magali Lobosco, que era monja, tinha sido monja durante o tempo e que trabalhava com acupuntura maravilhosa, essa mulher, como terapeuta. Tinha de tudo, tinha cristais, tinha numerólogo, tinha de tudo no spa. E um dia ela falou que ia abrir, um mês depois nós abrimos o Spa Maria Bonita. E foi um boom, um sucesso o Spa Maria Bonita, né? E como tudo tem que continuar girando, fiquei durante um tempo e acabamos mudando e eu voltei para Vitória, né? Voltei para Vitória e qual era a minha experiência? O que eu ia fazer em Vitória? Você faz assim, bota o dedo molhado com a direção que o vento está soprando, né? Então, vou para Vitória. O que eu vou fazer agora? A única coisa que eu sei fazer. Se eu for picar pedra, não vou ganhar dinheiro. Se eu for fazer papel machê, também não vou ganhar dinheiro. Tá na moda o tarô, tá na moda o esoterismo? Tá certo. Cheguei num shopping, aí eu vi lá que estava organizando uma feira esotérica. Acontecia muito essas feiras esotéricas. 95, principalmente 95, 96, 97, foi o auge, né? Cheguei no shopping, me apresentei, só usei o nome do spa, né? Falei, olha, tô vindo do spa e tal. Nossa, mas você tem um espaço na hora. Menina, eu trabalhei nessa feira, mas ganhei foi muito dinheiro. Porque era gente uma atrás da outra. Eu sei que eu paguei meu aluguel, foi muito tranquilo. Trabalhei assim, com paixão. E deixei, né? E um dia meu marido foi embora para a Alemanha. E aí? E aí? Para tudo novamente. Vou eu para a Alemanha. Na Alemanha eu fiz muita coisa. Me aperfeiçoei, fui fazer cursos de especialização, fiz, fiz reiki numa época que ninguém falava em reiki ainda. Quando eu cheguei em 97, primeiras férias que eu cheguei no Brasil, aí fui falar com um grupo de terapeutas sobre reiki. Você tá louca, esse negócio de botar a mão em cima de alguém, não sei o quê. Voltei triste para a Alemanha, porque ninguém me aceitou, né? Com a ideia do reiki. Aí fui, fiz o segundo grau do reiki, fiz
o Master, fiz tudo do reiki. Quando voltei em 99, tinha gente fazendo reiki em cada esquina. Todo mundo fazia reiki. Aí eu te pergunto hoje, quantas pessoas tem fazendo reiki? Né? E essa coisa da onda, da moda, do entusiasmo é muito perigoso. Eu falo até comigo. Porque eu fui peneirando, peneirando, só ficaram aquelas coisas que realmente eu gosto demais e que eu domino. Então eu falo, eu domino Tem mais. uma coisa assim que, para chegar a isso, a gente tem que experimentar. Tem que experimentar. Então você experimenta, conhece, gosta, mas você experimenta a outra casa mais com o seu temperamento, mais com você. Bem, eu voltei para o Brasil em 99, com experiência, fiz lá na Alemanha, o curso que eu fiz chama Naturheilpraktikerin. Sabe o que quer dizer isso? Naturopata. Não, curandeira. A tradução literal seria curandeira, uma curadora com as artes naturais. Mas eu Oba! vou falar raio quer dizer uma bruxa curandeira, né? Falei, se eu falar isso aqui, dá a tradução aqui no Brasil, tome uma fogueira na mica, vai botar ela na fogueira. De jeito nenhum. Bem, montei um espaço de terapias em Vitória. Em 99, quando eu voltei para o Brasil. Claro, voltei e larguei marido para trás, né? Voltei sozinha, vamos começar tudo de novo. Montei esse espaço e tal, montei um espaço de meditação budista, porque eu já praticava o budismo, e era um espaço assim, era um coletivo que acontecia de terapeutas, tinha meditação, tinha yoga, tinha aula de tai chi, tinha de tudo ali. Mas em 2006, eu olhei para mim, olhei para as paredes, cansei de Não quero brincar. mais brincar. Não quero mais brincar, porque sabe qual foi o insight? Que as pessoas estavam fazendo de conta. Que eu achava que as pessoas estavam fazendo de conta que realmente estavam buscando ajuda. Elas iam lá para o espaço, mas elas não seguiam um caminho realmente de conhecimento. Ela ia lá porque era bonito fazer yoga, era bonito era fazer tai chi, fazer shiatsu, fazer isso. Mas na hora que dava uma dor de cabeça, ela corria para o médico, para a alopatia. Isso foi me desencantando. Falei, quer saber de uma coisa? Não quero saber mais disso. E aí, era um local também, uma coisa leva a outra. O local estava sendo vendido. Era um clube antigo, o espaço muito lindo, estava sendo negociado, vendido. Falei, vou aproveitar que já que a gente está sendo posto para fora, eu fecho essa porta e começo outra coisa. E aí saí, e o que eu faço agora? Vamos tirar umas férias? As férias não duraram nem um mês, claro, né? E aí, nem um mêsinho de férias. Uma ONG me convidou para cuidar de um grupo, para trabalhar com um grupo de mulheres. Mulheres que sofriam abuso doméstico. Eu nunca tinha trabalhado com pobre, com periferia, com pessoas assim do lixão. Porque quem ia fazer tarô tinha dinheiro para pagar. Quem fazia terapia alternativa tinha que pagar, né? Eu falei, tá bom, eu aceito. Ai, que bom, né? Novo desafio. O que eu vou fazer? Cheguei lá naquela comunidade. É uma comunidade aqui que ela cresceu dentro de um lixão, que é um bairro chama Bairro São Pedro. Ela nasceu dentro de um lixão. Hoje é um bairro que cresceu muito, mas é periferia ainda, né? Eu cheguei lá, olhava para aquelas mulheres, falava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer com essas mulheres? Elas sabem muito mais do que eu. Falar da vida, elas sabem muito mais do que eu. Já sei, vamos contar história uma para outra, né? Aí, botei elas para contar história. Sentava debaixo. Me conta a tua história. Me conta a tua história. Quando você criou isso, eu falei, que nome lindo, sugestão. E aí uma contava que nasceu no lixão, que a mãe tinha invadido terra, que o pai não sei quem, que ela chegou lá pequena. Tudo, tinha de tudo. Era um grupo grande de mulheres, né? Mulheres que eram assistidas pelo CRAS, que é um programa nacional. E eu falei, e agora? Contou história, mas o que a gente vai fazer com isso?
vou pegar a minha experiência de arte e vou fazer alguma coisa com ela. Então, vamos desenhar isso. Ah, mas eu não sei desenhar. Sabe, todo mundo sabe fazer uma flor e todo mundo sabe fazer um gato. Né? Um gato faz uma bolinha, outra bolona, um rabinho, as orelhinhas. E aí uma ficava olhando para a outra, aquele constrangimento, tinha umas que não sabia ler nem escrever. E foi desenhando de qualquer jeito. O seu gato pode ser gordo, pode ser magro, pode ser um gato com cara de porco, pode ser um gato parecendo uma cobra. Não, o gato é seu. E elas contaram no papel. Era tão bonito o que elas contaram. Falei, nós vamos bordar isso. E aí fui de porta em porta, pedi linha para bordar. Aí eu pedi a uma amiga, pedi a outra, você tem resto de linha de bordar? Ah, eu tenho, então tá, eu preciso. Fui em loja, eu preciso de agulha, eu preciso de linha que vocês não estão vendendo. Consegui tecido. Aí ganhei 2 lençóis brancos, lençol de solteiro, branco de algodão. Falei, vamos bordar. E retalho. Então elas cortavam os retalhos, montavam bordado, e era do jeito delas. Fizemos 2 painéis. E esses painéis, o que eu fiz? Vamos leiloar isso, vamos vender para a gente ter dinheiro para continuar, para fazer um programa maior, né? Fiquei até... Isso foi em 2006 que eu fechei o consultório. Até 2009. E coisas de prefeitura, coisas que ligam a secretaria, projetos, que nós não vamos entrar nessa questão, né? E a coisa não andava. Fiz um projeto mesmo para mandar para a prefeitura, para o governo. Vamos lidar com essas mulheres de uma outra forma, né? Explorar o que elas têm e não ficar enfiando dentro da cabeça delas aquilo que a gente acha que é bom para elas. E o projeto não saiu do papel, não saiu, até que um dia eu vou para uma palestra do Sebrae e eu estou vendo lá eles passando um vídeo, aquele monte de mãos trabalhando, né? Com tecido, com linha, com tudo. Eu falei, é isso que eu quero. É isso. Eu quero trabalhar com essas mulheres no presídio. Eu quero. Aí, ao insight. As mulheres que estão aqui fora, elas têm liberdade e têm pernas para ir buscar. Aquelas que estão lá dentro estão provavelmente nem oportunidade tiveram. Eu vou para lá. Peguei o meu projetinho e levei para a Secretaria de Justiça. E tá, e aquele enrola. Aí uma diretora se sensibilizou de um presídio. Ela falou, não, a cadeia está aberta para você. Nem era um presídio, é um presídio que ele era muito velho, que as mulheres ficavam muito mais soltas dentro do pátio, porque não tinha nem estrutura. E aí eu fui para esse presídio. Cheguei lá e falou, as mulheres estão aí, você pode fazer o que você quiser, você pode ensinar o que você quiser. Aí eu falei, e a estrutura? Não, a gente abre a cadeia para você, o resto você se vira. E aí, como é que eu vou me virar? Você tem que ter um mínimo de base, né? Eu falei, me viro mesmo, você vai ver se eu não me viro. Vou ensinar essas mulheres a costurar e vou ensinar elas a bordar. E aí, volto eu com meu pirizinho, né, pedir. Eu preciso de máquina, ia nas confecções, nada. Aí vou para a vizinha, vou para a irmã, vou para a tia, vou para conhecido, quero uma máquina de costura velha, só para ensinar elas a costurarem. Ensinei elas a costurarem. E aí não tinha matéria-prima, né? Elas estão sabendo costurar, costura reta, mas não tem matéria-prima. Foi quando eu vi um monte de banner no canto, e aí eu tinha ouvido falar de um projeto que tinha sido da Varig, muito antigo. Entrei na internet, fui pesquisar, falei, vamos aprender a costurar no banner. Bem, em 3 meses que eu estava lá, nós já tínhamos uma quantidade de bolsa para ir para a primeira feira, pois eu me atrevi e fui sozinha para a feira, levando aquela quantidade de bolsa para vender, para comprar material, para poder trabalhar. E nada do projeto ser aprovado. Bem, sucesso total. Foi sucesso. Vendemos,
começamos a pegar de empresa, de vender antes as bolsas costuradas com acabamento à mão, com bordado e tal, mas depois, para poder ser mais ágil, costurado, né? Começamos a vender e tal, começou a ser conhecido, e eu, como muito falante, né? Lógico que uma delas falou para mim assim, dona Mica, se a senhora quiser ser conhecida, já sabe que só tem que cacarejar, né? Falei, como que é isso? A senhora não conhece aquela história que galinha que bota, ela canta? Ah, menina, e não é que é verdade? Peguei o telefone, liguei para a Gazeta, que é a TV Gazeta, que liguei para a TV Tribuna e falei do projeto assim, assim. Ah, 2 dias depois estávamos famosos, minha filha. E foi para o presídio, fizeram matéria, ficamos conhecidos. E o projeto deslanchou. Arranja um parceiro de uma empresa que é de publicidade, ele entregava as lonas, ele conseguiu mesa para gente, mas máquina até então nada, né? E aí, com a venda das bolsas, parte do dinheiro era depositado numa conta de família delas e parte a gente comprava produto. Isso eu fazendo tudo na boa vontade, né? Aí falava, mas como que você é remunerada? Eu, como que eu sou remunerada? Ah, por Deus, o Espírito Santo está me remunerando. Porque eu bancava tudo pela satisfação de fazer. Até que um dia há uma daquelas rebeliões grande e o presídio foi fechado. E aí falaram, Mica, tem uma solução. Você quer continuar? Tem um presídio novinho que está sendo inaugurado perto de Guarapari, fica 60 quilômetros daqui, mais ou menos. Você quer ir para lá? Falei, ué, tem outro jeito? Então vamos, né? Marta, você sabe o que é medo? Sentir medo? Foi a primeira vez que eu senti medo na minha vida. Quando abrir aquele presídio, sabe essas coisas de filme americano, que aquele portão faz ploc atrás de você, e abre outro na tua frente. Você passa o portão de ferro, ploc atrás. Era um presídio moderno, né? Masculino. Você tem uma ideia, no presídio feminino eu não tinha coragem de visitar a cela delas. Eu tinha medo de ir e ver como é que era dentro das celas. E só me permitiu ficar do lado de fora, né? Quando eu cheguei lá, que o diretor começa a bota 22 marmanjos na minha frente. Cada um mais forte, né? Tudo me encarando com cara feia, braço cruzado, tipo assim, o que essa mulher vem fazer aqui? E ele prometendo, o diretor, porque a dona Mica vai ensinar vocês e tal, 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 porque o projeto é isso, porque vocês vão ser inseridos na sociedade, e aquela conversa bonita, né? E falando, e falando, falando, eu tremia tanto que o joelho batia um no outro, de tanto medo. Tanto, eu fiquei tão apavorada que eu fiquei alguns dias sem dormir. Porque eu acordava com aquele barulho da cela, né? Falei, não, mas eu vou fazer. Mas não, eles conversando ali, aí eu só escuto um falar assim, aposto que essa dona vem para ensinar a gente a fazer serviço de mulherzinha. Menina, baixou a cigana Rosa, Sandra Rosa Madalena. A Sandra Rosa Madalena baixou aqui. Eu olhei para ele, mas de cara, eu falei, isso mesmo. Eu vim ensinar vocês a fazer serviço de mulherzinha para ver se vocês respeitem a mãe de vocês. E nunca mais volto para o presídio. E aí deu uma lição, né? Ninguém é obrigado a ficar, a fazer parte do projeto. Quem quiser, na segunda-feira eu vou estar aqui, fique bonitinho, pé na pó da cela, que o agente vai tirar e vai trazer vocês para a sala. Se vocês não quiserem, para mim não vai fazer diferença. Não vou ficar aqui, vou para a praia. E vocês vão continuar presos aqui dentro. Adivinha se não estava todo mundo na segunda-feira lá, em pezinho bonitinho. E eu fiquei 4 anos e meio com esse projeto. Chama Projeto Equilibrium. Tem 11 anos, o projeto hoje funciona de uma outra maneira. Esse projeto funcionava, eu era a ponte entre a empresa e os detentos, né? E muito legal. Ganhamos diversos prêmios. Ganhei prêmio nacional, prêmio internacional, prêmio de sustentabilidade de
inovação, de inclusão social, vários e vários prêmios. Prêmio Top 100 do Sebrae, com os produtos, muito lindo e apaixonado. Mas chega no momento que a Cansei coisa de brincar. desanda. Não, não cansei de brincar. Chorei muito quando acabou o projeto dentro do presídio. Mas para que não acabasse, eles falavam, não pode, a gente não pode. Eu fiz um acordo com os presidiários. Eu saio do presídio, mas vou trabalhar com o familiar de vocês. E aí eu criei o projeto fora, dentro dessa mesma comunidade que eu comecei. Então eu peguei todas as máquinas de costura que eu já tinha conseguido comprar. E o projeto funciona da seguinte maneira: a máquina de costura fica na casa do artesão, dessa mulher, ou do homem também, que tem homem, né? E eu continuo fazendo a ponte empresa. Mas eu só faço isso hoje. Ah, quero encomenda? Tudo bem. Você quer o quê? 100 sacolas? Tá, então tem o banner que a gente pega, vai, tal costureira pode fazer 50, outro pode fazer 50. E acerto tudo certinho, orçamento, e esse valor é repassado todo para elas. Eu só faço isso. Então, eu falo que o projeto não é meu mais, pertence a esse pessoal, né? E elas se multiplicam e continuam fazendo. Mas eu sinto muito por ele não ter o apoio que deveria ter, né? E que deveria ter tido também. E aí o projeto está lá andando, está aqui, e aí tá. E eu fazendo as minhas coisas, né? Inventando de bordar, fazer isso, fazer aquilo, os bonecos que não param, a escultura de vez em quando, começa uma coisa lá, aquela, voa outra. Aí um dia chega minha amiga, que produz papéis, e falou, Mica, eu preciso que você faça umas flores de papel para mim. Eu? Flor de papel? Mas como é isso? Não, eu preciso, porque eu quero fazer isso, uma decoração e tal. Falei, tá bom. Aí fui fazer as flores. Ficaram lindas. Aí ela, não, e agora vamos fazer o seguinte, eu estou indo para a Craft Design em São Paulo. Você faz flores para a gente levar e eu levo você. Falei, tá bom. Vou eu me meter na... Eu nem sabia o que era craft design. Vou eu para uma feira de decoração com maços de flores, né? Aí fui, vendeu razoável, mas era uma novidade, flor de papel. E não é essa flor de papel recortada, papel cartolina, um papel específico, né? Que eu já até te falei aqui. Isso é um papel feito com palha de café, Marta. Nossa. Lindo, né? Com a palha do café. E aí fiz flores. No próximo ano, no ano seguinte, olha só, esse aqui é feito com a casca de cebola. Esse Olha papel. só. Lindo, né? Lindo. Aí faz com papel de sisal, com fibra de bananeira, com a flor de camomila, e com o que tiver de fibra em abundância dá para fazer, né? E aí a Globo me achou lá nessa feira e quis fazer toda a Essa feira decoração daquela você novela. fez. Essa feira que A local Força do é? Peru. A Hã? Craft Design é feira em São Paulo. É a Então, mas maior feira em que de local decoração. em São Paulo? Era no Anhembi. Era no Anhembi. Agora, a última feira que aconteceu foi em 2019, que eu participei, inclusive, né? Mas, e nisso fiquei muito conhecida com flores, fazendo flores e adorei brincar de fazer flor, né? Então, eu fazia muitas flores. Para a Globo, eu fiz cerca de 8.000 flores. Eu não sei se você chegou a ver a Força do Querer, que teve um cortejo com a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que era o andor de Nossa Senhora, os barcos todo enfeitados de flores. Tudo fui eu que fiz, tudo à mão, uma a uma. E aí o casamento da Ritinha, que era a sereia, né? Então o buquê todo feito de flores miúdas, com conchas no meio e tal. Fiz o buquê dela. Todas as flores brancas da igreja, do casamento dela também. É uma pena que não explicam, ó, isso é feito de tal produto. Mas foi ótimo. Divulgação, publicidade, Mica bombou, né? Foi ótimo isso. E aí vou fazendo flores, continuo fazendo, entrei no segmento de suplás de porta-guardanapos. Aqui só tem um modelo, tá vendo? Ai, que São lindo. porta-guardanapos. Ó, são as pequenas caméliazinhas. Ai, Aí que lindo. faço orquídeas, copo de leite, tem vários modelos.
Aí vem a pandemia, e aí, o que você faz? Né? Todas as mulheres que trabalhavam para produzir papel pararam, porque a maioria tem mais de 50 anos, muitas têm problemas de saúde, sair, ficar em contato trabalhando, não dá para trabalhar uma sozinha, fazer papel, precisa de mais de uma mulher por ajudar a pegar as telas e tal. Quem produzia em associações que não era do grupo parou de produzir também, parou tudo. E aí? Eu tenho um estoque de papel aqui que pode ser que dure 3 meses, 6 meses, eu não sei, né? O que eu vou fazer? Vamos fazer coisa pequena. Entrei em criar a linha de acessórios. Que aí eu te falei, esse brinco, ó. Porque é uma folha de papel que eu gostaria. São muito graciosos, né? Nossa, tem umas coisas lá no seu site que são assim de joia. Olha esse brinco. Brinco para Olha, quem tem cabelo curto. É lindo, né? Então, esse daqui é uma mistura do papel de sisal com cebola e o miolo dele é o meu resíduo. Aquele farelo do papel que eu não jogo fora, que eu fico guardando tudo sacos de papelzinho. Eu faço a massa na técnica do papel machê. Lembra de ter aprendido a fazer boneco? Valeu! Então, eu uso para fazer os miolinhos, para fazer detalhes, pistilos das flores, né? Aí comecei a criar os brincos. Aí criei uma coleção, chama Mata Atlântica. Então, são olha os aqui. manacás, né? Os manacás e as folhas do manacá. Então, tem ele em várias cores. E aí criei as folhas do ipê, Olha aqui. são plantas e flores e folhagens da Mata Atlântica. E as orquídeas. Né? Orquídea eu não tenho nenhuma aqui, porque fica tudo na loja, né? Você tem uma E aí, loja. não, eu não tenho loja. Nós temos uma loja no Espírito Santo, que é a Loja do Nossa, Artesanato Capixaba. A Federação do Artesanato do Espírito Santo é muito forte. A nossa federação. Nossa presidente briga muito pelo artesão, né? Então, nós somos conhecidos mesmo. Você tem uma ideia, nós temos mais de 200 grupos ativos de artesanato, olha só. com matéria-primas as mais diversas, né? E aí eu criei essa coleção, que é uma coleção chamada Axé, a coleção Afro. E nós também podemos usar aí sem problema, né? Isso é Nós temos o nosso lado. folha de papel com folhado a ouro. Esse aqui é o papel natural de fibra de bananeira, que ele tem uma aplicação de folha de ouro em cima, para Olha, dar aquele luxo da joia de papel, né? Mas aí tem ele mais simples também. Aí tem ele assim, o formato de coração, com uma costela. não. Isso, essa parte aqui, parece um toco de madeira, não parece? Uma É. casca de madeira. É feita com o resíduo do meu papel. Ah, É um papel machê, né? Então eu vou brincando de fazer flor. Tem esse colar todo de florzinhas, tá vendo? O miolo é todo em papel machê. E agora eu já estou começando a desenvolver uma outra coleção que é surpresa, mas faz parte da cultura do nosso estado, né? Que eu gosto disso. Você vê, eu fiz uma coleção em cima das flores e folhas da Mata Atlântica, que cerca a gente aqui. Aí fiz essa afro, porque eu acho que a gente tem essa valorização, tem essa riqueza todinha. Comecei a fazer uma, que ainda provavelmente sai até dezembro, que é Mica, deixa eu sobre... só falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente ou não. Então, eu só quero dizer aí para o pessoal que a gente vai continuar conversando e isso vai ficar salvo no IGTV, tá? E se sim, derrubar, a gente agradece a presença de todo mundo. Mas a gente com vai certeza. continuar falando. Então, para poder conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem escrito no meu Instagram, né, que é o arroba Estúdio Mica, com ST mudo, né?
você já compartilhou lá, o Estúdio Mica. Eu tenho uma loja, um site, que é o estudiomica.com.br, né, que é uma loja que vende praticamente de tudo. Faço peças sob encomenda e o forte mesmo do site são as peças para casamento. São os buquês de noivas, né? Os botoniers de lapela de noivo, as flores para daminha, arco para daminha, tudo feito no papel. Que é uma coisa inusitada, é muito diferente, mas não é um buquê para jogar. Não é para jogar para amiga, é para guardar para sempre. Aí fala, mas o que eu jogo para minha amiga? Você vai e compra um maço de cebola, um de manjericão, de alecrim, faz um buquê e joga para ela que ela vai conseguir um marido também. Não é verdade? Deixa de ser uma simpatia. Mas algumas noivas pedem o dela e pedem um pequeno para jogar para as amigas também. É muito legal. No site tem muitos buquês. E lógico que não dá para publicar todos, mas algumas reservas, né? Mica, me conta como é que você foi parar no Aprenda com uma Avó. Você já é avó? Eu sou. Eu sou. Eu sou avó. Sou avó de uma menina de 13 anos, do meu filho adotivo. Eu tenho um filho adotivo de 45 que mora em Olinda, né? Da época que eu fui para lá, ele acabou ficando, casando, e tem essa menina de 13 anos, a Lívia, que é minha neta. Eu fui parar no Aprenda com Minha Avó por causa da Rede Asta. Eu estou na Rede Asta, naquele Máscara Mais Renda, que foi um projeto no início da pandemia, que eu entrei por causa do Projeto Equilíbrio, para dar trabalho para as mulheres do projeto. E acabou ficando eu, só mais uma outra moça, porque as outras não se adaptaram muito, né? Tinham outros trabalhos para fazer. Também por causa de pandemia, várias questões pessoais. E foi maravilhoso. E aí eu gostei da ideia da Rede Asta, continuei com aceleração. Agora começou uma outra etapa, Rede Mais Renda, que eu também estou nele. E aí eu recebi um convite dele, se eu queria me inscrever no Aprenda, né? Aprenda com uma avó. E eu falei, adorei a ideia, né? Primeira vez que estão me chamando de avó, assim, ao vivo e a cores. Vou ver como é que é esse negócio. Aí escrevi rapidamente um brevê, assim, da história, e aí fui aceita e eu amo participar, porque a gente conhece mulheres lindas, com tanta força, né? As nossas amigas têm uma força, um brilho na alma de fazer algo. Não importa, pode ser uma receita de bolo, pode ser uma costura de uma bolsa, uma bainha de calça, né? Mas faz com tanto amor. E o mais interessante é ter a oportunidade de ensinar isso, passar esse conhecimento para alguém. E eu quis muito isso de poder ensinar, que eu quero ensinar as mulheres a fazer flor. Porque essa arte vai acabar. Tem poucas, e eu conheço, assim, pouquíssimas mulheres que fazem flor na técnica que eu faço. Que é essa técnica de dominar, de preparar, usar o boleador ainda, ou usar outras ferramentas, que nem um palito, um garfo, ou a própria mão para poder fazer a flor. Aí eu falei com Rodrigo, Roberta, não, vamos fazer sim, minha aula deve ser outubro, deve ser a minha parte, né? Mas é um encanto, né? E aí foi que eu te conheci também, né? Eu adorei. Então, quem quiser pode se inscrever para aprender a fazer flor com a Mica. Entra lá no site do Aprenda com uma Avó, então entre em contato comigo ou com a Mica, a gente passa o link para poder fazer a inscrição. E com relação a essa coisa de flor, muito interessante, porque a minha mãe fazia camélias minha avó fazia com boleador. Eu tenho um boleador só, que ficou, nem sei por que ficou, mas tenho. E quando eu casei, o enfeite da mesa, o enfeite o meu buquê, o enfeite de casamento, toda a decoração do meu casamento, nós fizemos com
flores. Flor de laranjeira. Não, eram todos os tons de cor-de-rosa, indo para um cor-de-rosa mais escuro, de papel crepom, Olha parafinado. só. A gente dava aquele banho de parafina e tirava, e na hora que tirava a parafina quente, virava a flor, cada uma virava de um jeito e ficava de um jeito. Então, eu casei em casa, e era uma casa, minha mãe morava naquela época numa casa que tinha um quintal grande, a casa nem tanto, mas o quintal era grande, e ela trabalhava com eventos, então o amigo que tinha a cobertura, o amigo que tinha o som, cada um deu de presente o que tinha, o que fazia. E então as colunas eram folhagens naturais, mas os buquês e as flores das colunas eram todas de flor parafinada. Então era Lindo. a família sentada em roda, todo mundo enrolando papel crepom, fazendo para fazer as flores. E é uma coisa realmente, assim, é exatamente isso que você falou. Ai, agora eu quero brincar disso. Eu sou tão assim. Não, eu não deixei de gostar do outro, né? Não, Da outra coisa. Né? A gente continua, mas aquele aprendizado a gente leva para o novo, né? De papel, de pano, de linha, enfim, de planta. É muito incrível isso, né, Mica? A gente não tem parada, né? não. Eu tenho questionado algumas coisas, conversando com meus botões, né? Que essa fase que nós estamos, né, é aquela fase da criança que está descobrindo os brinquedos, né? Nós já tivemos os brinquedos todos e agora a gente está tirando da gaveta para brincar outra vez. E a gente quer ensinar outras crianças da nossa idade a brincar com a gente. Porque tem muita mulher com talento que não teve oportunidade porque foi criar filho ou trabalhou a vida inteira em outro tipo de atividade e que não se dedicou ao trabalho manual ou ao artesanato. Né? Então, me conta uma coisa, desculpa te interromper, me conta uma coisa, me surgiu uma curiosidade agora. Como é que você se virou no digital? Para mim, não foi difícil, porque eu sou muito curiosa. Então, ainda lá naquela época do Orkut, eu já me virava. Eu nunca fiz um cursinho para aprender nada de computador. E fui fazendo, né? Quando chegou no digital do treinamento, eu achei que sabia muito. Achei, olha, eu tô assim, mas nada, as ferramentas são incríveis e você precisa se dedicar a estudar, né? Então, esse desafio foi um desafio para mim, como tem sido para milhares de pessoas, mas eu acho que essa leitura de buscar, de ler, que eu busco tutorial para poder saber como é que continua, né? Você tem uma ideia, meu site eu criei sozinha. Nossa! Todo o site eu criei sozinha. Não me pergunta quantos meses, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria Marta. Bom dia para todo mundo que está aí. Quem está aí, nós vamos continuar conversando mais um pouco. Manda aviãozinho, manda coraçãozinho, manda tudo. Beijos grandes para todo mundo que está aí. Depois, se quiserem compartilhar essa live, ela vai ficar salva lá. Se vocês quiserem mostrar essa pessoa maravilhosa que é a Mica para as outras pessoas. E daí continua. Me conta aí o resto. Então, essa do digital, para você ver, no começo as fotografias tudo escuro, aí você aprende que você precisa da qualidade, você vai procurando como é que acerta a luz e tal, né? O Zoom foi a última coisa que eu tentei me envolver, porque essa questão, eu sou muito falante, muito de fazer as coisas, mas de botar a cara lá e depois alguém ficar me ouvindo, então ainda existe uma certa timidez que eu falo, né? Mas você é tímida? Eu falo, pois é, mas ainda tem, né? Eu gosto muito de fazer as coisas para os outros, né? Mas quando chega eu falar de mim, contar, me expor, fica mais difícil. Tanto que uma coisa que tem me ajudado muito agora, eu sou curadora da loja do Artesanato Capixaba, né? Que é a nossa loja de referência. Tem outras lojas que vendem o nosso artesanato,
Mas essa é bancada pela federação, governo. Nós temos um espaço muito lindo. Se quiserem olhar também, chama. É o @artesanato capixaba horto, porque é o shopping, o horto mercado, né? Toda a arrumação da loja. Então, nós temos ali cerca de 60 artesãos, cada um com um tipo de produto. Então, um trabalha com palha de café, o outro com concha, outro com escama, outro... Tudo, bordado, desde aqueles bordados Richelieu, aqueles mais antigos. Nós temos pintura Bauer, que é a tradição dos alemães, né? Então, o que você pensar em curiosidade e artesanato, o Espírito Santo atende. Muito. E, para mim, assim, fantástico. E eu gosto, na verdade, é de conversar com o artesão, lá do interior do estado e que tem pouco conhecimento e ajudar ele, inclusive, a entrar nessa ferramenta digital. Né? Agora, se procurar a loja do artesanato capixaba no Google, vai encontrar, e eu falo, vocês têm que botar a cara de vocês no Google também. Então, isso é muito interessante, você passar o que você sabe, mesmo que seja um pouquinho, para outra pessoa que está precisando de ajuda. Eu acho que esse é o nosso papel como avó, né? A avó não é isso? Passar o conhecimento para frente. Muito interessante. É como você conta a sua história e deixa o outro contar a história também. E você está contando a sua, né? E aí você deixou de fazer flor. Aí não Eu deixei só por deixei, causa não, da... eu não deixei de fazer flor, não. Eu de vez em quando faço flor, principalmente porque quando minha mãe trabalhava em evento e eu fui trabalhar em evento também, então isso ajuda muito. Mas hoje eu bordo mais do que faço flor, né? Hoje eu tô mais, eu parei um pouco de brincar com flor. A minha irmã falava assim, para de fazer artesanato sujo, porque eu fazia uma sujeira. E quando eu entro, eu falo assim, quando eu entro em processo criatório, eu preciso eu vou catar uma coisa aqui, eu preciso ter as coisas, né? Então um Tudo fio, é um fio, é uma planta, é uma coisa, um negócio, eu faço uma bagunça, e depois eu arrumo. Mas quando eu estou não. no processo criatório para aquilo sair, é uma bagunça que eu faço. Então, a minha irmã falava assim, ela borda, a minha irmã borda, costura, ela tem uma capacidade incrível, porque o meu bordado, eu assumi que eu não sou uma pessoa perfeita e não faço as coisas perfeitas. O meu avesso não é perfeito, o tamanho do meu ponto não é perfeito, e eu acho que a beleza do meu trabalho está aí. Mas a minha irmã faz quilt patchwork. E o bordado dela, todos os pontos são... Eu fico, caraca, como é que uma pessoa consegue todos os pontos dela são do mesmo tamanho? São duas pessoas diferentes. Enfim. Mas eu também entrei na coisa da terapia holística e hoje em dia, vamos dizer assim, que eu brinco de bordar e trabalho de terapia holística. O terapia holística é muito interessante, porque eu fechando consultório, eu falo assim, eu fechei a porta. Mas aquelas pessoas que eu atendia, até hoje me ligam e falam, Mica, eu estou precisando disso, o que eu falo, tá bom, eu vou ligar, vou preparar uma receita para você da homeopatia, ou do floral, ou do que seja, né, da fitoterapia, e você passa na farmácia, liga lá e diz que a Mica que mandou você pegar, e porque as farmácias aqui, todas me conhecem da época, né? Então eu continuo, mas só assim quando me ligam mesmo. Mas não é o que eu faço hoje que toca minha vida. Que toca minha vida, eu falo que é instigar as pessoas a buscar, né? A buscar desafio, a aprender a fazer alguma coisa. E uma das coisas que me move hoje é me envolver com os artesãos capixaba para que eles melhorem a qualidade, melhorem o produto dele, que venda. Eu falo assim, vocês não adianta fazer e guardar, não. Tem que vender. O produto tem que ser vendável. Tem que ter a cara do Espírito Santo, tem que contar a nossa cultura para poder o mercado conhecer, né? Aí eu falo, tem que encantar. Tem que encantar. Tem que encantar. Bom, você nos encantou aqui
com a sua história. Vamos aqui encerrando e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. E, assim, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a sua história inteira é uma mensagem, mas deixa uma mensagem para o pessoal que vai te ouvir. Tá, eu agradeço você, Marta, ter me convidado. E é uma oportunidade mesmo, eu gostar de falar para as mulheres. Eu acho que o mais interessante, como mensagem hoje, é que as mulheres que se sentem ou bloqueadas porque não sabe qual caminho seguir, não importa que caminho, o negócio é ir. Se é para a direita, para a esquerda, para frente ou parar, para, mas mexa com as mãos. As mãos vai falar tudo para você. Pega uma agulha, pega um pedaço de pano, pega uma tesoura, um papel, dobra, fazer origami. Entra, tem tutoriais de tudo. Tem de tudo. Se alguém quiser descobrir, conversar comigo sobre curiosidade, pode falar comigo, eu adoro. Já viu que eu sou faladeira demais, né? Esse entusiasmo que eu sempre carreguei comigo, que eu gostaria que as mulheres tivessem pelo menos uns 30%. Esse ânimo. Eu falo que esse ânimo não vai parar de jeito nenhum, não pode, né? Não então, pode. Eu gostaria de deixar isso. E muito amor, compartilhar muito amor com todas, né? E quando você faz com amor, tudo fica bem feito. E assim, quando a gente, é uma satisfação tão grande quando a gente compartilha o saber, né? E não é uma coisa que a gente... É aquela a palavra, né? Comparte, né? A gente... É muito lindo isso e dá realmente muita satisfação. E quando a gente... e agradecer a todos nossos professores. Professores são aquelas pessoas que surgiram em algum momento e que dividiu algo com você. Não precisa ser um professor porque tem um título, né? As professoras todas da rede Asta, eu falo, são todas as colegas. As professoras do Aprenda com a Voz, são todas professoras. Porque todas nós temos o que ensinar, né? Os nossos monitores, nossos controladores, Rodrigo e Robertinha, né? Que se eles não tiverem uma forma de controlar, as vozes vão acelerar mais do que tudo, né? A turma do fundão não vai deixar barato, né? Não vai deixar. E eu falo que eu tento falar pouco naquele grupo, porque senão eu domino ali, o fundão vai passar para frente. Então, deixar o pessoal. Mas muito obrigada, um beijo para todas as mulheres que estão aí, que querem fazer alguma coisa e que estão fazendo também alguma coisa, né? Vamos agitar, vamos sair do fundão, minha filha, e botar a coisa para agilizar na frente, né? E puxar quem está aí paradinha para poder andar. É isso aí. Muito obrigada, querida. Beijo grande. Gratidão. A sua história é maravilhosa. Assim, amei. Depois eu te mando a gravação, tá bom? Tá, beijo grande. Obrigada. Beijo. Tenha uma boa tarde. Tchau.